A gente fala agora de um golpe. São falsos registros de roubo de cargas, desaparecimento de carros, acidentes forjados. Vale tudo para tentar enganar as seguradoras e receber indenizações indevidas. A reportagem especial de hoje, uma parceria do Fantástico com a Globo News, mostra como quadrilhas se especializaram no golpe do seguro. Um homem chegou a inventar a própria morte para receber R$2 milhões do seguro de vida. O falso morto tinha até atestado de óbito, mas está bem vivo andando por aí. Um misterioso afogamento no litoral do Paraná. Assalto e sequestro em uma das rodovias mais movimentadas do país. O flagrante de um acidente de trânsito. O que essas histórias têm em comum? Investigações revelam que são casos premeditados. Histórias inventadas para enganar a polícia, a justiça e as seguradoras. Só vai dar pra queimar o negócio lá amanhã, tá? Tem até quem conseguiu na justiça uma certidão de óbito e está vivo por aí. Falando do Luiz Pires Júnior? Isso. Até onde vai a cara de pau de quem tenta aplicar o golpe do seguro? Domingo de carnaval do ano passado, o motorista de caminhão procurou a delegacia de São Vicente, litoral de São Paulo. Joel Oliveira contou em depoimento detalhes do que teria sido uma noite de terror. Disse que carregou o caminhão com 2 tratores em Campinas. A carga, avaliada em R$700 mil, seria entregue em 2 cidades do Maranhão. Ele afirmou que parou para descansar nesse posto, na rodovia Anhanguera, em São Joaquim da Barra, interior paulista. Conheceu uma mulher e os dois dormiram na boleia do caminhão. Que por volta das 4h30 da madrugada, a mulher abriu a porta do veículo para 2 pessoas armadas. Segundo o relato, os bandidos obrigaram o caminhoneiro a entrar no porta-malas de um carro. Depois de várias horas rodando, amordaçado, sem saber a direção, ele foi levado para um barraco, até que conseguiu fugir do cativeiro e procurou a polícia. No mesmo dia, a PM de Minas Gerais encontrou o caminhão em Itamogi, sem as retroescavadeiras, e prendeu 2 suspeitos em flagrante, Claudinei Grotti Júnior e Marcos Eduardo Moura. A investigação apontou que os 2 tinham uma sociedade criminosa com o motorista Joel Oliveira. O negócio do grupo? Identificar cargas protegidas por seguradoras, mentir para a polícia, registrar crimes que nunca aconteceram e revender a mercadoria. Os 3 foram condenados por estelionato e organização criminosa. Tem cargas milionárias aí transportando e com informações privilegiadas de uma quadrilha especializada em desvio, conseguem fazer bastante dinheiro, né? Vendendo até pela metade do preço. O inquérito concluiu que Claudinei Grotti era o cabeça do bando. Ao analisar o celular dele, a polícia descobriu que o esquema era muito maior. Ele criava o roteiro que os caminhoneiros cooptados deveriam contar na delegacia. Mensagens recuperadas pelos investigadores mostram que a farsa acontecia principalmente em rodovias do estado de São Paulo. Uma cooperação entre as polícias de Minas e São Paulo identificou 26 boletins de ocorrência suspeitos com relatos de assaltos similares em delegacias da capital paulista e outros 7 municípios. E a principal vítima é a seguradora, no caso, porque é ela que suporta o prejuízo maior, né? Nessa carga é segurada. A defesa de Joel Oliveira e Marcos Eduardo Moura disse que os 2 são inocentes e não fazem parte da organização criminosa investigada. O advogado de Claudinei Grotti Júnior, que está preso, afirmou que ele é inocente e que está recorrendo da condenação. 157 empresas atuam no mercado de seguros no Brasil. Os clientes pagam valores fixos sem saber se e quando vão precisar da indenização. Se algum imprevisto acontece, um acidente, um assalto, um problema de saúde, a seguradora cobre o prejuízo. Agora, quando alguém recebe o dinheiro de um golpe do seguro, quem paga essa conta? É uma atividade que, enfim, prejudica a todos, cria trabalho para a polícia desnecessariamente. A seguradora tem que criar estruturas para combater fraudes, tudo fica mais caro em função disso daí. O grande prejudicado é o próprio segurado. As tentativas de golpe acontecem das mais variadas formas. No centro de São Paulo, essa câmera registrou uma farsa. O Ministério Público afirma que a motorista desse carro tentou aplicar um golpe. A mulher procurou a polícia para registrar o furto do carro. Disse em depoimento que estacionou e entrou numa loja. Quando voltou, o carro tinha desaparecido.
Essa imagem desmascarou a fraude. O carro preto estaciona e a motorista desembarca. 40 minutos depois, ela retorna, entra no veículo e vai embora. Segundo a investigação, é a prova de que o furto não aconteceu. A motorista não conseguiu a indenização do seguro e agora trocou o banco do carro pelo banco dos réus. A acusação, estelionato, artigo 171 do Código Penal. No Rio de Janeiro, a motorista queria sumir com o próprio carro e receber o valor do seguro. Para isso, convenceu um mecânico a incendiar o veículo. Só vai dar pra queimar o negócio lá amanhã, tá? Fazer o serviço, garoto. É fazer o serviço. Dias depois da conversa, a dona do carro, Jânia Assis, procurou a polícia. Contou que foi assaltada depois de pegar o carro na oficina. Apareceu 2 indivíduos de capacete numa moto e apontou a arma para mim. Os investigadores suspeitaram da história e foram atrás do mecânico. Eu só podia queimar o carro dela, no carro dela. Ela falou que o carro estava avaliado em 35, ela me dava 5. O senhor mudou de ideia? Eu primeiro mudei de ideia. Por ter desistido de participar do crime, o mecânico virou testemunha do processo. Segundo as investigações, Jânia Maria Assis conseguiu sumir com o carro, mas não ganhou o seguro. Ela negou as acusações, manteve a versão do assalto, mas foi condenada por estelionato. Crimes inventados, cenas combinadas. A investigação dessa batida foi parar na Justiça do Ceará, que concluiu que foi tudo uma encenação. O sedã prata para de repente no meio da rua e é atingido por outro carro. Para a perícia, ficou claro que a batida foi proposital. Os motoristas queriam R$200 mil de indenização, prejuízo que a seguradora, nesse caso, não teve que pagar. A Delegacia de Estelionato do Mato Grosso se deparou com 5 casos idênticos. Imagine a seguinte situação. Um motorista sem seguro sofre um acidente e não quer assumir o prejuízo. O plano é conseguir dinheiro para comprar um carro novo. Como? Contratando o seguro após o acidente. O contrato foi feito com uma associação de proteção veicular. A vistoria de adesão é online. Basta enviar as fotos do veículo pela internet. E é aí que mora a fraude. As fotos enviadas no cadastro não eram do carro original, batido. Eram do chamado carro dublê, quase um irmão gêmeo do carro acidentado. Depois de contratar o seguro, os motoristas acionavam a associação informando o capotamento e incêndio do veículo que já estava batido antes da assinatura do contrato. A polícia diz que o corretor de seguros Adriano Alves era o elo entre os 5 casos investigados. Ele é apontado como mentor da tentativa de fraude. Os 5 veículos sofreram um sinistro. O senhor atribui isso a uma coincidência ou algum outro fator? Pode ser uma coincidência. A probabilidade disso acontecer é menor do que você ganhar na Mega Sena. A defesa de Adriano Alves foi procurada pelo Fantástico, mas preferiu não se manifestar. A polícia comparou as fotos dos carros cadastrados na associação com os veículos batidos. E o golpe sofisticado tropeçou no amadorismo. Um tinha teto solar, o outro não. Na adesão, um detalhe cromado na mala. No carro batido, nada disso. Todos eles possuem pequenas inconsistências, do tipo a roda é diferente, a roda é do modelo de outro ano, né? O painel é de outro ano, né? Todos eles possuem diversas inconsistências, só que algumas eram muito mais gritantes que as outras. O mercado de seguros tem perdas milionárias com os golpes. Só no primeiro semestre de 2024, passou de R$2 bilhões o valor total dos pedidos de indenização considerados suspeitos pelas seguradoras. No imaginário popular, uma história de pescador é exagerada, fantasiosa. Na praia de Matinhos, no Paraná, a narrativa foi longe demais. Abril de 2018, o telefone do Corpo de Bombeiros toca com um pedido de socorro. Um pescador arrastado por uma onda se afogou e desapareceu. Orlando Luiz Pires Júnior tinha 49 anos. As buscas se perduraram por mais 15 dias também, né, ao longo de todo o nosso litoral. 2 meses antes do suposto afogamento, Orlando fez um seguro de vida. Pescador nas horas vagas, ele trabalhava como pedreiro, mas declarou para a seguradora que era empresário
com renda de R$250 mil por ano. Depois do registro do desaparecimento, um sobrinho de Orlando pediu e a justiça reconheceu a morte presumida dele. Essa é a certidão de óbito. Orlando Luiz Pires Júnior, morto durante uma pescaria. Hamilton Pivetta, amigo do pedreiro, seria o beneficiário. Ganharia R$2 milhões do seguro de vida. A história teve uma reviravolta quando a polícia e a seguradora descobriram o que aconteceu aqui no interior do Paraná, a mais de 500 quilômetros da praia de Matinhos. 2 meses depois do relato da morte por afogamento, Orlando Luiz Pires Júnior apareceu, passou por esse portão e participou de uma audiência aqui na Justiça do Trabalho. Depois disso, ele ainda fechou um acordo com um antigo empregador em 2019. O Fantástico localizou uma testemunha-chave da investigação que desmascarou o golpe do seguro de vida. O advogado do próprio Orlando na causa trabalhista. Ele comprovou que o morto, na verdade, estava vivo. Foi feito um acordo, ele pediu para que pudesse antecipar o valor em dinheiro, que ele estava sem conta bancária. Teve uma insistência um pouco, a gente fez o pagamento, depois não tive mais contato com ele. Então, certamente é um sujeito vivo que tentou o recebimento de uma apólice pela morte. Nossa equipe localizou Edival Berton, o amigo que confirmou para as autoridades que Orlando se afogou. A mar estava bem bravo, que a onda subiu e que ele estava mais na frente assim que ele levou. Essa história aconteceu de verdade. Isso foi verdadeiro. Para a polícia, essa foi a mentira que deu origem ao golpe. A gente percebe uma atitude criminosa, uma atitude irresponsável, onde naquele momento nós mobilizamos todos os recursos possíveis para que nós pudéssemos localizar uma possível vítima. O senhor está sendo acusado formalmente pelo Ministério Público por ter participado desse plano. Não, amigo, não participei de nada disso aí, não faço ideia disso aí. O Fantástico foi até Jaguapitã, cidade natal do pedreiro Orlando Luiz Pires Júnior. Ao pedir informações na vizinhança, com a foto dele na mão, a surpresa. Orlando? É o Orlando Luiz Pires Júnior? Isso. É o senhor? É. O homem dado como morto está bem vivo. O que aconteceu? Então, o senhor mora aqui há muito tempo? Não, eu cheguei de viagem agora. E tá morando aonde? Estou morando em Curitiba, pra falar a verdade. Ah, é? Depois que a tentativa de golpe morreu na praia, a polícia do Paraná indiciou 5 pessoas por estelionato e associação criminosa. Todos já viraram réus nesse processo. A defesa de Hamilton Pivetta, que seria o beneficiário do seguro, disse que vai provar sua inocência. Não conseguimos contato com o advogado de Orlando Luiz Pires Júnior. A polícia tem convicção de que os 5 se uniram para que juntos conseguissem fraudar esse seguro e obter a vantagem lícita. Então a gente espera que haja a condenação e que sirva também de exemplo para que isso não aconteça mais vezes. Mas é o Orlando Luiz Pires Júnior? Isso. É o senhor? É.